No programa No Foco da Pesquisa de hoje, convidamos a professora Maria Neirian de Fátima Fernandes, do Departamento de Enfermagem da UFMA, em Imperatriz. Ela é professora líder da empresa Júnior de Enfermagem e coordenadora da Liga de Saúde Mental. E chamamos também Mariana Ferreira Vale. Ela é aluna do curso de Enfermagem do campus de Imperatriz e pesquisadora. Olá, boa tarde para você que está aí ligadinho na programação do No Foco da Pesquisa. Bem-vindo a mais um episódio do programa No Foco da Pesquisa. Eu sou o Robson Nascimento e está começando um programa um pouco diferente do que a gente costumava fazer. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o programa está um pouco atualizado, totalmente online aqui pelo nosso canal no YouTube, No Foco da Pesquisa, e ao vivo em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação da UFMA. Neste espaço, a gente apresenta para você as pesquisas que mais se destacam no Estado. E nos episódios dessa temporada, especificamente, vamos falar sobre estudos da Universidade Federal do Maranhão relacionados à Covid-19. Eu te convido também a participar e acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais. Lá no Instagram, @nofocodapesquisa.ufma. Deixe lá seu comentário, compartilhe ciência, inovação e conhecimento com a gente. E hoje a gente traz aqui, no programa de hoje, nossas convidadas, a professora do Departamento de Enfermagem da UFMA, do campus de Imperatriz, Maria Neirian, enfermeira, especialista em enfermagem do trabalho e doutora em programa de enfermagem psiquiátrica. Ela realiza pesquisas com atuação na área de saúde coletiva, saúde mental em enfermagem e gestão acadêmica. Boa tarde, professora. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Olá. É muita satisfação estar aqui com vocês. Não, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado você, professora, pela participação. E a gente recebe também a aluna de graduação em enfermagem, Mariana Ferreira Vale. Ela faz parte do projeto de extensão Enfermeiros do Riso, integra o grupo de extensão da pesquisa de enfermagem psiquiátrica e é atual diretora da Liga de Atenção à Saúde Mental. Olá, Mariana, boa tarde. Boa tarde, Robson. Também agradeço o convite e boa tarde a todos. Bom, sejam muito bem-vindas. O tema do episódio de hoje, para quem está ligadinho aí no programa, no foco da pesquisa de hoje, é pandemia e saúde mental. E nossas convidadas vão falar um pouco sobre a pesquisa que realizaram aí no campus de Imperatriz. Professora Maria Neirian, vamos começar a nossa rodada de perguntas, começar o nosso bate-papo, falando sobre a sua pesquisa atual, Fatores de Risco para a Saúde Mental em Tempos de Covid-19. Conta para a gente o que lhe motivou a dar início a esse projeto? Bom, essa pesquisa, ela surgiu junto com a pandemia, né? A partir da observação, da minha própria observação, né? Da minha reação com as questões da pandemia, com os medos, com o excesso de notícia, com o confinamento. Então, tudo isso foi alterando a minha saúde mental, né? O meu humor, a minha vontade, às vezes, de fazer atividades, foi aumentando o meu estresse, foi aumentando a minha ansiedade, com medo de se contaminar com o vírus, o medo dos parentes se contaminarem. Então, eu percebi que foi um momento muito desafiador. E aí comecei a compartilhar minhas angústias com colegas pesquisadores e com os alunos da Liga de Saúde Mental. E a partir desses diálogos saiu a ideia da pesquisa, né? E assim, a gente sabe que o que acontece com a gente em uma situação de pandemia pode estar acontecendo com milhares de pessoas. Então, nesse momento, nós percebemos que era interessante estudarmos para nos compreendermos, e aí a gente formou um grupo que está se dedicando a estudar as questões da saúde mental durante a pandemia.
E aí, nessa empreitada, né, a gente trouxe também a Mariana e o grupo de pesquisa para atuar junto. Então, a motivação foi exatamente essa. A partir da experiência pessoal, a partir da experiência de outros colegas que estavam na mesma situação, a gente achou que seria importante, relevante a gente fazer essa pesquisa, né, e analisar como era que estava a saúde mental das pessoas e quais eram os fatores de estresse que estavam agravando a situação mental da população em si. Então, foi essa a nossa motivação. Certo, professora. E, bom, como você mencionou, além de professores, temos também alunos de graduação na equipe do projeto, né, como a Mariana. E, Mariana, como foi a aproximação assim, com a temática da pesquisa e do professor, e de todo esse processo? A aproximação entre eu e a professora Neirian sempre foi muito boa. Eu sempre fui muito apaixonada pela área de saúde mental. Então, quando a professora chegou propondo a participação dentro da pesquisa, eu topei rapidamente, né? Algo que eu gosto muito. Todos os temas que são trabalhados nessa área de saúde mental é algo que me interessa bastante. Então, eu tive também essa motivação e essa alegria em aceitar participar da pesquisa. É algo que promove também o crescimento, o desenvolvimento do discente e foi muito, muito bom. E, Mariana, qual você diria que é a importância dessa pesquisa e como esse trabalho contribui para assim, a sua formação e para dos alunos que atuam nessa linha de investigação? Você que já está no 8º período, né, já está próximo de encerrar essa etapa da sua formação, como você avalia essa importância da pesquisa? Eu sou bem suspeita para falar, né? Como eu disse, eu sou muito apaixonada pela área de saúde mental. Mas essa pesquisa ela traz importância porque justamente um dos objetivos dessa pesquisa em si é analisar a percepção do estresse desse indivíduo nessa época de pandemia, analisar como é a relação do estresse, o consumo de notícias. Então, é realmente fazer um levantamento de dados em que a gente possa disponibilizar esses dados para a sociedade e tentar intervir com algo em que melhore a questão da ansiedade, a questão do estresse desse indivíduo. Então, isso é algo que vai promover um retorno à sociedade para que as próprias pessoas elas consigam se entender e se conhecer e saber como administrar essa ansiedade em uma época tão difícil e até mesmo nos diversos setores da vida. Certo. E, professora, o objetivo geral do projeto foi identificar os fatores de risco à saúde mental. Os dados da primeira fase ainda estão em análise, certo? Mas, assim, quais foram os resultados alcançados? Quais as suas perspectivas sobre eles? Com relação aos resultados, a gente ainda está trabalhando o banco de dados, né? A gente está organizando para poder olhar os dados e ver o que é que eles estão nos dizendo. O que a gente pode dizer, a partir de outras pesquisas, né, que a gente já está lendo para nos ajudar a interpretar esses dados, é que nós estamos vivendo numa pandemia de saúde mental, de problemas mentais. E essa pandemia, ela é mais séria do que a própria pandemia da Covid, porque afeta todas as pessoas, né? Para a pessoa adoecer de Covid, ela tem que se infectar com o vírus. Mas para a pessoa ter problemas mentais em decorrência da pandemia, ela não precisa nem ter contato com o vírus, né? Basta ter muito contato com notícias, ficar ansioso com essas notícias, então isso tudo vai afetando. Então, o que a gente pretende com os dados dessa pesquisa é fornecer informação para que a sociedade consiga se compreender e, a partir dessa autocompreensão, ela buscar alternativas para lidar com essas situações de estresse. Porque o estresse, ele já é comum na nossa vida. E a pandemia acabou acelerando e acabou provocando estresse até em pessoas que não tinham tendência a ter esse tipo de reação.
né? Então, o que a gente pretende fazer com esses dados é exatamente isso, fornecer instrumentos para a sociedade se entender e perceber que essas variações mentais, variações de humor, esses medos e ansiedades que a pandemia causa, ela faz parte, né? Eles fazem parte e merecem ser cuidados pela própria população. Que a nossa tendência, enquanto indivíduo, pelo menos falando do povo brasileiro, muitas vezes é ignorar as questões de saúde mental e vivendo a vida achando que aquilo não faz parte, né? Se sentir triste, sentir medo, sentir ansiedade não faz parte da vida, mas isso faz parte, né? E reconhecer que isso acontece já é um passo de extrema importância para o tratamento, né? Para o indivíduo lidar com esses medos, com essas angústias que esse momento pandêmico está trazendo, né? Então, previamente a gente já sabe disso. A gente já sabe que o mundo está passando por uma pandemia de saúde mental. Mas a gente precisa saber como é que as particularidades da população brasileira está surgindo, né? Está se manifestando em meio a essa pandemia. Certo, professora. E, bom, no seu estudo, o estado do Maranhão foi o principal estado a ser levado em consideração nas discussões realizadas na pesquisa, né? E, bom, você pode dizer se atualmente existe algum mecanismo de combate e enfrentamento assim, a esses fatores de risco à saúde mental implementadas pelo Estado ou pelo governo? A gente já tem um sistema de atenção à saúde mental consolidado na maior parte do território nacional, mas a população ainda não tem consciência desses canais, né? Então, nesse momento, existe a necessidade da gente conscientizar a população a utilizar esses canais, né? São canais que hoje, em decorrência da natureza da pandemia, não está funcionando de modo presencial, né? Mas existem já políticas para atendimento particular dessas pessoas. A gente já tem organizações que oferecem escuta ativa para pessoas que estão em sofrimento mental. Então, a gente já tem algum tipo de política, né? Precisa conscientizar a sociedade a buscar esses meios. E também cabe a nós, enquanto universidade, enquanto pesquisadores, provocar os órgãos públicos e privados a prestarem atenção a essa situação da sociedade. Né? Alguns planos de saúde não dão prioridade às questões de atendimento à saúde mental, né? A terapias psicológicas, por exemplo. E isso hoje é necessário, esse tipo de atenção, tanto no público como no privado, está sendo essencial. E aí esses organismos, esses órgãos públicos e privados, eles não podem se esquivar de prestar essa assistência, até porque quando ele não presta essa assistência adequada, essa pessoa acaba adoecendo de sequelas e consequências do estresse, do medo ou das questões mentais em si, e acaba procurando o serviço, sobrecarregando o serviço por outras causas além da saúde mental prejudicada. Né? Então, a gente tem alguma política pública com relação a isso, mas ainda é necessário melhorar essa política e melhorar no sentido de atender especificamente às situações pandêmicas, né? Não se preocupar apenas em tratar a Covid, mas também tratar as sequelas mentais que a pandemia está trazendo, né? Que a curto, médio e longo prazo, isso vai demandar muito dos setores organizacionais, tanto públicos como privados. Isso a gente fala a partir de experiências passadas. Questões mentais, como, por exemplo, a ansiedade extrema, surtos psicóticos, eles foram muito frequentes em pessoas que tiveram
que adoeceram na pandemia de SARS-CoV, que foi no início dos anos 2000, se não me engano, 2002, 2004, mais ou menos, e pessoas que adoeceram naquela época, elas sofreram de sequelas mentais sérias e consideradas até graves até 5 anos após aquela epidemia. Então, a que a gente está vivenciando hoje vai trazer essas sequelas também a longo prazo, com certeza, né? Então, acho que como cidadão e como políticas públicas é necessário que se pense nisso a curto, a médio e a longo prazo. Certo, professora. E fugindo um pouco do nosso roteiro de perguntas, vou aproveitar o gancho da sua fala. No seu currículo é possível ver que você tem vários estudos relacionados à meditação, a mindfulness, a terapias holísticas, né? Como você acha que esses tratamentos, considerados por vezes mais experimentais e assim botados um pouco mais marginalizados, você considera que eles podem ser aliados importantes para o bem-estar mental nesse período? O meu foco bem maior é mindfulness, né? Meditação e a arte-terapia. E são questões, né? São opções de tratamento que são importantes, principalmente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, principalmente o mindfulness, que é um tipo de intervenção que a gente fala que ajuda as pessoas a olharem as próprias emoções e a controlar essas emoções. Então, eu diria que essas alternativas de tratamento, elas são muito importantes nesse momento, né? E são importantes de serem difundidas e praticadas. Uma meditação ao longo do dia faz muita diferença, né? Uma atividade artística, como fazer uma pintura, tocar um instrumento, são ações que ajudam o cérebro a relaxar, a descansar e muitas vezes a se desligar de situações cotidianas que causam estresse. É tanto que na nossa pesquisa a gente também incluiu o estudo da atenção plena, né, que é a capacidade do indivíduo viver o presente, prestando atenção a esse presente, aceitando e lidando com esse presente. Né? Assim, por pesquisas anteriores, situações como essa que a gente está vivendo acaba prejudicando o presente, né? A vivência do momento presente. E esse prejuízo afeta as nossas funções cognitivas, afeta a nossa capacidade de controlar as emoções, e isso vai trazendo várias outras sequelas, né? Então, nós acreditamos, e eu acredito como pesquisadora, que essas alternativas a tratamento, elas são importantes nesse momento. Certo, professora. E junto com a Mariana, né, vocês fazem um trabalho importante aí em Imperatriz. É importante lembrar que ambas são do campus da UFMA de Imperatriz. E vocês têm um trabalho importante na Liga de Atenção à Saúde Mental. Mariana, fala um pouco para a gente sobre o trabalho de vocês dentro desse projeto. A Liga de Atenção à Saúde Mental, ela surgiu com a ideia, na verdade, antes da pandemia, né? Então, eu estava imaginando em algo em que a gente pudesse preparar que ocorresse em situações presenciais, mas por conta da pandemia, tudo mudou, todos os planos mudaram, mas foi algo bom, porque com a Liga, que foi lançada justamente nessa época da pandemia, nós conseguimos fazer uma seleção de pessoas que se interessam pela área de saúde mental e que podem estar tendo contato com diversos assuntos, como, por exemplo, a meditação, controlar o estresse, a ansiedade. Isso também ajuda os discentes da UFMA a terem esse controle, a terem esse conhecimento. Então, a Liga ela foi fundada no ano passado, né? Já estamos correndo aí há um ano de atividades na Liga, e nosso propósito maior é, na verdade, levar informação à sociedade. Então, o nosso Instagram, que é laçam.ufma, ele funciona com postagens diversas durante toda a semana.
E nós temos um quadro muito interessante, que é o quadro de cinematerapia, onde toda sexta-feira nós fazemos recomendação de filmes que vai ajudar a sociedade em geral, que tem acesso ao nosso Instagram e qualquer outro indivíduo, a ter momentos como esse, como uma terapia dentro de casa, através de assistir algum filme interessante dentro da área, para que tenha esse controle de estresse, o controle dessa ansiedade, tenha conhecimento sobre transtornos da área de saúde mental. Então, eu creio que a LASAN, ela faz um papel muito importante, não só na UFMA, mas em toda a região brasileira, né? Vamos envolver o país, porque a nossa proposta maior é levar a questão da extensão, né? Fazer com que a UFMA leve à sociedade em geral a importância de você ter conhecimento dessa área de saúde mental. Porque se você não está bem com a sua mente, como é que o seu corpo vai ficar bem? Né? Os sinais que são repassados à mente, se sua mente não está bem, se você está ansioso, as manifestações também começam a ocorrer no seu corpo. Então, é uma liga de extrema importância e que eu creio que tem ajudado muito a sociedade em geral. Nós recebemos muitos relatos de pessoas que falam, eu gosto muito do quadro de cinematerapia ou do quadro de fatos históricos, onde nós também postamos fatos históricos relacionados a diversas temáticas, como câncer e saúde mental associado, como meditação, por exemplo. Então, a Liga de Saúde Mental é isso, é fazer o acolhimento do povo brasileiro no geral. E eu quero aproveitar esse momento para instigar a galera que está aí online. Temos 20 pessoas atualmente na nossa transmissão. Muito obrigado pela presença aqui no nosso bate-papo. Você pode enviar sua pergunta aí no chat através dos comentários da nossa transmissão no YouTube para a professora Maria Neirian e para a orientanda Mariana Ferreira. Comente, faça a sua pergunta, compartilhe conhecimento com a gente. Professora, quais dicas vocês podem passar, você e a Mariana, podem passar para as pessoas durante esse período de isolamento que a gente ainda está vivendo, né? Apesar das regras terem sido afrouxadas há um tempo atrás, flexibilizadas, e estamos vendo os impactos disso hoje em dia, né? Vivemos um pico da pandemia no Brasil, um ano depois do início. Quais dicas você deixa para os nossos telespectadores? Olha, a primeira dica que eu acho essencial para a gente passar por momentos de crise é o autoconhecimento. Então, você saber quem é você. A partir daí, você se perguntar do que é que você gosta e tentar investir naquilo que você gosta. Então, a gente na Liga sempre investe em ações que levam as pessoas a refletirem sobre o momento que elas estão passando, sobre as crises que ela enfrenta. Então, pegando assim um pouco das dicas que a Liga, ou das orientações que a Liga sempre faz, eu recomendaria a todos, primeiro, ficar em casa. Mas o ficar em casa, quem pode ficar, tem também as suas sequelas, porque a gente é social, a gente gosta de lidar com pessoas, de conversar. Então, nesse sentido, a gente recomenda que procure sempre fazer um vídeo chamada com alguém que você gosta, para conversar amenidades do dia a dia, para rir, né? Rir é um remédio que tem muitos efeitos no nosso corpo, né? Que mantém a nossa saúde, o nosso equilíbrio. Invista em algum hobby, aprenda a tocar algum instrumento, aprenda alguma língua, aprender alguma coisa nova que trabalha as conexões cerebrais e aí ajuda você a lidar melhor com situações de crise, de estresse. Então, invista na arte, né? Invista na meditação, que é uma prática que transforma a vida das pessoas, né? Por ajudar ela a se olhar, a se entender e a tranquilizar a mente, né? Então, a minha recomendação é que invistam em atividades que tranquilizem a sua mente, porque uma mente
menos ansiosa, é uma mente que trabalha melhor e é uma mente que se cura, né? Então, na saúde mental, muitas vezes a cura está dentro da gente, né? Está dentro da gente conseguir encontrar esse equilíbrio, que não é fácil em momentos atuais. E também reconhecer as suas angústias, as suas fraquezas e a sua necessidade de ter uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, porque é um tabu ainda para a nossa sociedade. Muitas pessoas não aceitam que precisam de um psiquiatra, e muitas vezes a psiquiatria é a vida, porque traz o equilíbrio. Mas ela, junto com outras atividades também, que vai ajudando a lidar com as situações de crise, situações de estresse. Então, procurem fazer aquilo que vocês mais gostam, para vocês se desligarem de vez em quando do peso que está sendo a nossa realidade. Obrigado, professora. Mariana, tem alguma coisa a dizer para os nossos telespectadores? Alguma dica? Fique à vontade. Com relação a dicas, eu creio que a professora Mariana Iria englobou muito bem, né? Primeiramente, fique em casa e procure fazer coisas que você realmente goste. Por exemplo, um método que eu tenho de me acalmar, de poder relaxar, escutar bastante música, dançar dentro de casa. Se você não pode sair, gosta de dançar, dance dentro de casa. Procure algo novo para estudar, né? Nessa pandemia, eu acho que, assim, a gente, nessa época de que a gente pode ter acesso fácil a tudo, né? A internet, ela possibilitou isso para todo mundo. Nós podemos aprender o que quiser hoje. Então, aprenda um novo idioma, estude um conteúdo novo, faça terapia, né? Mesmo que não quero sair, não quero ir para um psicólogo, né? Eu prefiro ficar em casa. Existem métodos de terapia online, você consegue marcar consultas online também. Então, realmente buscar entender que se você está passando por um problema, tem como você aliviar esse problema de alguma maneira, fazendo o que você gosta, conversando com alguém que você gosta, mantendo contato com essa família, né? Mesmo que seja por videochamada, como já foi citado. E é isso, realmente você buscar aquilo que vai lhe trazer paz. Então, essas são as minhas dicas. Certo, professor. E antes de encerrar, temos uma pergunta aqui nos comentários sobre os professores da educação superior com a pandemia. Se existem estudos da Liga ou do seu campo de pesquisa direcionados a esse grupo. A Josi do Amaral Bastos, a pergunta. Josi, nós fizemos uma pesquisa ainda no ano passado, entre maio e junho, que incluía professores da educação superior do estado do Maranhão. E aí a gente conseguiu uma participação muito boa, né, representativa dos professores do Maranhão, e esse artigo já está pronto e nós estamos organizando ele para publicar. Então, nós já fizemos uma pesquisa dessa natureza e nos nossos achados foram bem interessantes, né? Nesse estudo, a gente viu que professoras, né, que estavam trabalhando de casa, cuidando da família, elas apresentaram um estresse maior do que os demais participantes, que os participantes homens. Mães de um filho, né, elas apresentaram mais estresse do que mães de 2 filhos, e aí a gente entendeu que isso é porque quando se tem um filho só, fica mais difícil ter que dar atenção a ele, ter que trabalhar, ter que cuidar da casa, e isso de fato ficou bem evidente no nosso estudo, né, de como isso está demandando para as mulheres. A gente também percebeu que a questão da religiosidade é um aspecto positivo, porque a prática de uma religião, a prática de rituais religiosos também ajuda na regulação das emoções, e isso interferiu positivamente nos níveis de estresse. Então, pessoas que têm uma religião
e são pessoas espiritualizadas, elas conseguiram atingir níveis de estresse menores. Então, esses foram alguns dados, né, que a gente encontrou nessa pesquisa e que a gente está para publicar. Obrigado, professora. Eu sei que eu disse que ia ser nossa última pergunta. Recebemos várias perguntas aqui agora no chat. Nosso tempo é curto, vou ter que fazer uma pequena seleção. Nossa última pergunta vem do Yuri Ricardo. Ele quer saber quando é possível saber que chegou a hora de procurar ajuda profissional, se existe algum sinal ou algum momento ideal para isso. Eu acho uma pergunta pertinente e relevante. A Mariana pode responder também, se sentir à vontade. Certo. Qual o nome da pessoa mesmo que fez a pergunta? Yuri Ricardo. Então, Yuri, com relação a essa pergunta, como eu disse, né, quando a mente não está bem, o corpo também dá sinais. O corpo ele pode dar sinais como, por exemplo, você se sente com o coração acelerado, né? Isso pode ser um sinal da ansiedade. Quando você percebe que está mais estressado, também é outro sinal. Então, quando você consegue perceber mudanças por si só, de que você está passando por um momento onde o seu comportamento muda. Quando você consegue perceber que o seu comportamento está mudando naquele momento, de acordo com a situação em que você está passando, eu estou ficando mais ansioso, então eu estou ficando mais estressado, eu não estou conseguindo manter concentração. Então, esses são sinais e sintomas onde você pode perceber que você já está precisando de ajuda. Então, seria muito bom já entrar com ajuda profissional a partir do momento em que você consegue ter essa autopercepção. Inclusive, voltando para o assunto da pesquisa, a nossa pesquisa visa justamente a aplicação de questionários onde o indivíduo vai responder esses questionários e onde ele vai poder perceber, nossa, será que eu estou passando por um momento de estresse tão grande? Ou então, será que eu estou conseguindo manter a concentração naquilo que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou conseguindo estudar ou não? Eu vou tentar dormir à noite, eu não estou conseguindo, porque... Você começa a se perguntar algumas coisas e nesse momento já é hora em que você deve se voltar a um profissional, já é hora de buscar ajuda a partir daí. Muito bem. Muito obrigado a todo mundo que esteve ligado no programa No Foco da Pesquisa de hoje, com a professora do Departamento de Enfermagem da UFMA do campus de Imperatriz, professora Maria Neirian, e a aluna de graduação Mariana Ferreira Vale. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa de hoje. Nosso tema foi pandemia e saúde mental. Obrigado a todo mundo que participou e enviou sua pergunta. Podem entrar em contato pelas redes das pesquisadoras, se vocês quiserem deixar o @ de vocês aí para a galera. Mariana? Eu vou deixar o @ da Liga. Você quer que eu deixe o meu @, no caso, pessoal? Ou pode ser o da Liga? Não, pode ser o da Liga mesmo. Certo. É laçam.ufma. laçam.ufma, com S, certo? Isso, certinho. @laçam.ufma aí para quem quiser mais detalhes, quiser fazer mais perguntas e quiser se aprofundar nesse tema tão importante para a gente. E eu te convido também para conferir o nosso trabalho No Foco da Pesquisa pelas redes sociais, lá no Instagram, @nofocodapesquisa.ufma. Deixe seu comentário, compartilhe ciência, inovação e conhecimento. A gente vai ficando por aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todo mundo que está aí. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.